Hola amigo, bienvenido a tu canal de productividad cristiana. Hoy estoy aquí para hablar acerca de preguntas que ustedes colocan en los comentarios. Estoy a empezar este video en español porque yo quiero mostrarte cómo es completamente, perfectamente normal hacer pausas cuando tú estás a aprender otro idioma. Y es completamente normal no tener de fluidez que you want to. Anyways, I'm gonna talk a little bit in English because it's more comfortable for me. Someone put in the comments that whenever they are talking, it's so hard to find the proper words because it's like this person it's reading. So they need to stop and think, okay, what word should I use and all of that. In this sense, in this video, we're gonna talk about how you can obtain fluency in English by using a few techniques. Olá, amigos, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Agora eu já posso voltar para minha língua materna, porque vai ser mais fácil de explicar todas as informações que quero passar para você nesse vídeo. Em primeiro lugar, é importante a gente distinguir entre a velocidade de fala e a sua fluência. Muitas vezes as pessoas pensam e ensinam que você se torna uma pessoa fluente somente quando você começa a falar inglês muito rápido. Mas isso não é verdade. As pessoas, elas têm as suas características. E isso acontece justamente quando a gente está conversando na nossa língua materna ou outro idioma. Nós podemos dizer tranquilamente que uma pessoa é fluente no inglês quando ela tem a capacidade de se comunicar nessa língua. Quando ela se comunica com clareza e eficiência. Então a pessoa vai falar no seu próprio ritmo, ela não vai precisar ficar acelerando a fala para demonstrar que tem determinada habilidade. Porque veja, se a pessoa ficar tentando acelerar a fala dela, isso vai demonstrar justamente o contrário da fluidez. Vai demonstrar que ela não tem uma fala natural. Portanto, quando nós falamos sobre fluência, entenda isso em primeiro lugar. Você não quer impressionar as pessoas com a forma que você fala, que é muito rápida, mas você quer que elas te entendam claramente. Por exemplo, se você se comunicar com uma pessoa que tem um vocabulário muito rico, ela entende todas as regras de gramática e tudo mais, porém ela fala muito rápido e você não consegue acompanhar, o efeito acaba sendo oposto. Tem até uma pessoa que eu conheço, ele fala muito rápido. Ele literalmente é brasileiro, mas às vezes ele fala coisas que é impossível de compreender, apesar de ele estar falando a minha língua materna. Uma pessoa assim pode ser considerada não fluente, porque o discurso dela não é claro. Por outro lado, se a gente pensar em uma pessoa que ela fala de uma forma mais articulada, ela tem um discurso mais lento e é completamente compreensível tudo que ela fala, podemos considerar essa pessoa fluente no inglês ou qualquer outro idioma. Eu lembro até de um rapaz lá do Discord que ele tem uma forma de se comunicar que é mais lenta, mas ele fala as palavras tão perfeitamente no inglês, eu acho que é muito interessante a fala dele. E tem até uma youtuber que eu vou colocar aqui na tela para que você confira depois o canal dela. O nome dela é Adelina e eu acho incrível a forma que ela se comunica porque ela tem muita calma. A fluidez dessa mulher é impressionante. O inglês é a segunda língua dela e ela se comunica perfeitamente. Ela inclusive é uma inspiração para mim, porque muitas vezes quando eu vou me comunicar no português ou no inglês, eu acabo tentando falar mais rápido e isso atrapalha muito a forma que eu vou falar. Então, antes de partir de fato para as dicas desse vídeo, mantenha em mente que a fluência, ela não está relacionada diretamente à velocidade de fala. Ela está relacionada à ideia de você ter um discurso claro, para que as pessoas ao seu redor entendam o que você está falando. Da mesma forma que se comunicar de forma acelerada não significa que você tem fluência, usar palavras complexas e rebuscadas também não significa que você domina esse idioma. Vamos supor que você gostaria de pedir ajuda para uma pessoa em determinado projeto. Ao invés de usar uma frase complexa do tipo I was wondering if you might be able to assist me in the current project I'm working on, as I am encountering some difficulties and would greatly appreciate your help. Não precisa falar uma frase tão longa para poder
falar algo que é simples. Essa frase desse tamanho podia ser substituída por Can you help me with my project? Com certeza a primeira frase é legal, é formal, é grande, você vai conseguindo mostrar o seu inglês, mas se você não tem a plena certeza de que você consegue reproduzi-la, por que você vai usá-la? Talvez seria mais fácil você optar por uma frase mais simples, porque o objetivo da fluência é de transmitir uma mensagem que seja clara. Assim você vai evitar mal-entendidos, muitas vezes até mesmo na nossa língua materna. A gente tenta usar palavras mais rebuscadas, isso acaba atrapalhando a nossa comunicação, porque às vezes a pessoa nem compreende o que a gente está falando. E isso não significa, no entanto, que você não vai usar as palavras mais complexas. Você pode usá-las, mas a partir do momento em que você se sentir confortável. Então, com o passar do tempo, você vai adicionando mais detalhes, mas sempre mantendo em mente a clareza na sua comunicação. Para aprender espanhol, eu estou tendo aula com um professor particular e ele me mostrou diversas estratégias e uma delas é a repetição quando a gente está fazendo exercício de criação. Vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro, mas como o vídeo é dedicado para você aprender inglês, então eu vou dar esse exemplo em inglês. Vamos lá. I'm going to the mall. Então, a partir dessa frase, eu basicamente tinha que substituir uma palavra. Por exemplo, I'm going to the park. I'm going to the church. E depois que eu conseguia mudar uma palavra, daí eu mudava outras. Por exemplo, I'm going to my friend's house. Aí já mudei duas. Você vai observar que no momento em que eu falei I'm going to my friend's house, eu precisei pensar um pouquinho. E isso não garantiu a fluidez na minha fala. Então, sempre que o professor observava que eu não estava tendo essa fluidez, ele falava, Luciana, repete essa frase. Para que saísse I'm going to my friend's house. Para que fosse algo natural. Você vê que quando você repete, você não precisa mais pensar, para onde eu tô indo? Você vai conseguir falar com maior naturalidade. I'm going to my friend's house. Não tem aquela pausa. E quando você vai praticando isso, de falar com maior fluidez, a sua fala vai melhorar muito. Quando você notar que vai conversar sobre determinado assunto, quando você tá tentando falar uma frase e acaba pausando, sempre repita essa frase, porque essa repetição vai te ajudar na fluidez. Inclusive, se você gostaria de ter acesso a mais dicas oferecidas por um professor poliglota que fala inglês, espanhol e outras línguas, eu indico que você participe da nossa Semana da Fluência, que vai acontecer no final de outubro. Serão 4 aulas de segunda a quinta e nós estaremos ao vivo para que esse professor nos dê dicas para que a gente aprenda de forma autodidata. O mais legal desse evento é que eu vou estar participando ativamente com vocês, então eu vou estar ali com papel e caneta aprendendo e nós vamos poder compartilhar experiências. Se você tem interesse em participar dessa semana, ela vai custar R$97. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição, porque o pessoal do grupo vai ter acesso às promoções mais rapidamente e além disso vai ter acesso a conteúdos para também praticar o inglês. Essa é a nossa parceria aqui do canal com a Wonder Talk. Agora vamos voltar pro vídeo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. É claro que eu peguei os mais fáceis para não passar vergonha aqui, mas a ideia é que você use os tongue twisters, porque esses tipos de exercício vão te ajudar a melhorar a pronúncia e a fluidez também no inglês. Eu vi que os tongue twisters também ajudam a melhorar o sotaque usando a aliteração, que é a repetição de um som. E, inclusive, muitas vezes a gente pensa, mas isso é algo que criança tem que fazer para poder soltar a língua, aprender a falar direitinho e tal. Mas a técnica do tongue twister, muitas pessoas usam, pessoas famosas, atores, que precisam usar muito a fala, a comunicação excelente, eles precisam ter os políticos. Então é uma estratégia de fato eficaz. Mas obviamente é preciso ter paciência, porque às vezes a gente não quer muito ficar repetindo algo que às vezes é bem complicado no começo. But here I want to give you a few tips so you can be able to practice by using tongue twisters. The first one is for you to start slow. You need to say the tongue twisters in a slowly and clearly way. So you need to focus in the pronunciation and into getting every word right. The second tip is to increase speed gradually. When you notice that the speed that you're using, it's easy for you, you're gonna have to try to speak a little bit faster. Third, repeat regularly. My goodness. Let me see how I can say this word. Regularly. Repeat regularly. If you notice that you're having a progress, but if you stop using the tongue twisters, well, you're not helping yourself. And the fourth tip is for you to record yourself, because when you record yourself, you can see what you're doing that is wrong and you can fix all the things that you might need improvement. Fala em voz alta.
Eu sempre comento isso aqui no canal, até é dica antiga. Muitas pessoas vão ficar, Luciana, de novo essa dica, não aguento mais. Mas a minha pergunta é... Sorry about that. A minha pergunta é, você está usando a dica que eu te dei? Essa é a questão. Porque quando eu digo que você tem que se comunicar, que você tem que falar em voz alta, muitas vezes a gente pensa que falar só na nossa mente adianta. Mas não é suficiente. Você precisa ver se você é capaz de pronunciar determinadas palavras. Por exemplo, se eu for só ler essa palavra aqui que eu vou colocar na tela, que eu acabei de tentar falar, na minha mente eu consigo falar. Mas quando eu vou tentar pronunciar regularly, não sai. Então você precisa falar em voz alta. Por favor. A fala também é importante em voz alta porque você vai ouvir, você vai identificar, nossa, mas eu tô errando aonde? Entendeu? Então fale em voz alta. Preste atenção na sua pronúncia, na sua entonação, no seu ritmo, se tá tudo adequado, se os nativos falam dessa forma. E a gravação, o ponto interessante é que você consegue ver a sua evolução. E ao analisar a sua evolução, você vai ficar mais animado para usar essa estratégia, você vai continuar se dedicando para aprender essa língua. Então fale em voz alta, não deixe para depois. Fale hoje mesmo. Por último, mas não menos importante, você precisa desenvolver a sua audição. Meu professor de espanhol, sempre falo dele aqui, mas ele diz que muitas pessoas não conseguem alcançar a fluência em determinado idioma porque elas são surdas. Como assim? Como assim elas são surdas? O objetivo não é falar? Por que a gente tem que focar no ouvir também? Porque se você não escuta o suficiente, você não vai saber como pronunciar determinada palavra. Você não vai saber falar. Basicamente é isso. Tem toda uma explicação científica, mas o que eu peguei foi isso. E realmente faz muito sentido. Quando você escuta os falantes nativos, você vai identificar naturalmente a velocidade de fala deles, por exemplo. E aí você vai conseguir encontrar o equilíbrio que nenhuma aula de inglês vai te oferecer. Então é bem interessante que você observe como as pessoas se expressam em determinado idioma. Escute vídeos, podcasts, eu sempre indico para que você veja séries, filmes, para que você escute músicas. É bem relevante fazer isso. Pode ter certeza que quanto mais você ouvir, mais fácil será adequar a sua velocidade de fala e automaticamente também obter a fluência. Eu sempre estou aqui no YouTube esclarecendo as dúvidas de vocês, então se você tiver alguma pergunta, coloque aí nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo a respeito. E caso você tenha alguma dúvida entre o aprendizado autodidata ou com o professor, cheque esse vídeo aqui. Eu te vejo no próximo. Cheque? Come on. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado.